o acordo de paz na Ucrânia. Uma promessa de primeiro dia do presidente americano Donald Trump, agora, o primeiro dia já faz 3 meses, e há dificuldades em prosseguir adiante, mesmo com dúvida de se os Estados Unidos devem ou não seguir buscando um caminho para a paz, intervindo da forma como tem feito. Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, deve estar em Moscou amanhã para conversar com o próprio Vladimir Putin. Ontem, em uma reunião em Londres, discutia as perspectivas de paz e quais são as exigências da Ucrânia. E hoje de madrugada, um ataque em Kiev. Trump diz que isso não ajuda e bota nas suas redes a frase famosa que está agora na capa do vídeo: Vladimir, pare. Exploraremos isso e ainda crise na Colômbia, conforme em meio a um conflito que deixa dezenas de milhares de pessoas deslocadas, as faz sair de suas casas, há desgaste no governo e uma aparente crise para o presidente Gustavo Petro, antes de eleições que acontecem no ano que vem no país. Elon Musk de saída do governo americano. Ele, que não foi confirmado como ministro pelo Congresso, não passou por uma sabatina, tinha um prazo de 130 dias para ou regularizar essa situação ou sair. Ele vai optar pela saída, afinal de contas, a Tesla está em apuros, os dados não são bons para a montadora e, como Trump já dizia, o trabalho dele foi muito bem-vindo, mas ele precisa focar nos negócios. Veremos o que o Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Musk, fez até o momento, quais são as críticas e elogios que vêm ao bilionário e qual é a situação da Tesla. Isso e mais vindo hoje adiante nas nossas coberturas especiais. Antes de partir para isso, a gente começa com o nosso giro de notícias. Vamos então às nossas manchetes do Brasil e do mundo. E a gente começa falando a respeito de China. DeepSeek, a inteligência artificial chinesa. Vejamos, em novos episódios relacionados às IAs chinesas, a Coreia do Sul acusou a startup DeepSeek de transferir dados pessoais e comandos inseridos por usuários sem consentimento durante o lançamento do aplicativo no país em janeiro. Veja só, segundo a Autoridade de Proteção de Dados da Coreia do Sul, informações foram enviadas a empresas na China e nos Estados Unidos. A DeepSeek, a empresa chinesa de inteligência artificial, disse que o objetivo era melhorar a experiência do usuário e que o envio parou no dia 10 de abril. Mesmo assim, a Coreia do Sul recomendou que a DeepSeek apague de imediato os dados que já foram enviados para a China e que só transfira informações de usuários se tiver uma autorização legal da Coreia para fazer isso. Uma preocupação que abrange mais do que só a Coreia. No Brasil a gente tem a LGPD, outros países também têm legislações quanto à proteção de dados. Isso não é uma preocupação necessariamente nova. Nossa equipe resgata 2 casos. Em 2023, um ex-executivo da ByteDance, que é a companhia proprietária do TikTok, da rede social, afirmou que a empresa concedeu ao governo chinês o acesso total a dados de usuários, incluindo ativistas em Hong Kong, o que estaria em violação dos termos de serviço e, a depender do país, da legislação local. Há relatos parecidos também vindo dos Estados Unidos. Ainda, no início do mês, a mesma ByteDance também foi multada em mais de 500 milhões de euros pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda por transferir ilegalmente dados de usuários europeus para a China. Lembrando que a Lei de Segurança Nacional Chinesa, uma das leis de segurança nacional, exige que, se o regime chinês exigir, as empresas têm que dar os dados e aí o resto é secundário. Qual empresa diria não? Ainda falando de China, a gente vai lá para perto nas Filipinas. 12 caças dos Estados Unidos participam de exercícios militares que vão durar até dia 10 de maio. São 14 mil militares. 14 mil militares reunidos nos exercícios. Cobre áreas estratégicas, incluindo áreas próximas de Taiwan, onde a China tem interesse de dominação. Taiwan, claro, uma ambição de longa data do regime chinês. A China disse que os exercícios eram uma provocação, alertou que se os Estados Unidos e as Filipinas alertou que eles se queimariam se continuassem, nas palavras do regime chinês, brincando com fogo. Pequim, claro, considera Taiwan, que tem a própria moeda, a própria constituição, o próprio parlamento, um território próprio e nunca descartou a ameaça de força para colocar a ilha sob seu controle. O secretário de Defesa americano Pete Hegseth prometeu apoio às Filipinas contra o que disse que era a agressão da China comunista. E a Guarda Costeira da China também recentemente divulgou um vídeo. Isso foi momentos antes. Devemos ter então o vídeo e é o que vocês veem ao meu lado. Esse é um conflito que se estende por longa data e mostra agora ilhas militarizadas no Mar do Sul da China. Ilhas militarizadas no Mar do Sul da China. Quando a China falava de provocações, a região do Mar do Sul da China é disputada por uma série de países. Um julgamento em anos anteriores no Tribunal Internacional em Haia determinou que as Filipinas tinham soberania sobre algumas das ilhas que a China tem militarizado. A China reivindica esses territórios e tem colocado instalações militares ali, como mostra esse vídeo divulgado pelas Filipinas em maio. Esse é o mapa do Pentágono, que mostra também
aonde foram colocadas ilhas militarizadas, algumas delas são artificiais, algumas colocadas sobre recifes no mar do sul da China, nas proximidades, por vezes, na zona econômica exclusiva das Filipinas, onde também há conflitos com barcos chineses com alguma frequência. Esse mapa é de 2023 e registra então algumas das ilhas militarizadas. A gente começou com China, foi para as Filipinas e descendo pelas cadeias de ilhas do Oceano Pacífico, a gente vai para a Austrália, que anunciou hoje um investimento inicial de 1,2 bilhão, cerca de 1,2 bilhão de dólares australianos. São, pela nossa apuração, 763 milhões de dólares americanos para criar uma reserva estratégica de minerais críticos, visando reduzir a dependência da China e reforçar a resiliência econômica. Anthony Albanese, o primeiro-ministro, afirmou que a medida vai permitir à Austrália lidar melhor com crises comerciais e fornecendo minerais essenciais à indústria nacional e parceiros internacionais. Isso deve começar a operar em 2026, incluindo compras diretas ou opções de compra de projetos comerciais. Agora, uma notícia importantíssima e profundamente ligada com as notícias anteriores. A diplomacia e o militarismo caminham lado a lado. E quando a gente fala das tarifas e da guerra comercial, os minerais críticos, os minerais de terras raras, citados agora por Anthony Albanese, o premier australiano, são uma parte fundamental dessa história. Quem assistiu um segmento que a gente produziu antes sobre a China cortando a exportação de 7 desses minerais para os Estados Unidos vai estar bem informado a respeito do tema. Eles são utilizados desde para produzir smartphones até para produzir jatos de combate como o F-35 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos buscam formas de diversificar sua indústria de terras raras e a Austrália também dá passos no sentido de melhorar sua capacidade quanto a isso. Nesse mesmo contexto, que ajuda a gente a entender muitas dessas notícias com um panorama mais amplo, a gente tem o presidente do Quênia, William Ruto. Ele, que o Quênia, claro, o país na África, está em viagem à China. Ele prometeu estreitar laços com Pequim, elogiando a trajetória chinesa de desenvolvimento e agradeceu o apoio financeiro em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Claro, quando a gente fala de disputa por influência, a China tem feito grandes investimentos na Ásia, que também é uma fonte de recursos naturais para o regime, em especial quando a gente fala de infraestrutura. Ruto criticou as tarifas dos Estados Unidos, afirmando que podem dar o golpe final na ordem mundial atual. Houve acordos de segurança, tecnologia, economia, transporte e a construção de um novo consulado queniano em Guangzhou anunciados na visita. Muito bem, a gente falou sobre uma série de notícias lá para o Pacífico com a China. Vamos para o outro lado do Pacífico com os Estados Unidos, onde a administração Trump também traz para a gente uma série de questões que não podem passar batidas. 12 estados democratas entraram dentro dos Estados Unidos, Estados americanos, com um processo contra o governo Trump para barrar a política tarifária, considerando que ela é ilegal e economicamente desastrosa. Essa ação foi apresentada à Corte de Comércio Internacional em Nova York na quarta-feira, ontem então. A gente tem a imagem aqui então com os estados democratas, vocês veem ao meu lado, que protocolaram isso. Esses são os estados democratas que protocolaram essa ação. Os em azul. E os republicanos estão em vermelho, da última eleição. Esses estados afirmam que Trump impôs tarifas de forma arbitrária usando indevidamente uma lei destinada a emergências internacionais. Segundo o processo, apenas o Congresso tem poder para criar tarifas. As autoridades estaduais classificaram a medida como insana e caótica. E a Casa Branca defendeu a política, disse que isso era necessário para enfrentar ameaças à indústria e aos trabalhadores americanos, que é parte da retórica que Trump tem tomado em toda a questão tarifária, falando que pode ser que haja um desconforto de primeiro momento, mas que com o tempo isso vai reconfigurar a indústria global de uma forma mais favorável aos Estados Unidos. A gente cobriu isso anteriormente também aqui no programa, mas além da questão de industrialização e da questão estratégica de reindustrializar os Estados Unidos, existe também um eleitorado de Trump, de trabalhadores automotivos, etc., que ele frequentemente cita ao falar das tarifas e tem uma implicação eleitoral nisso. Trump também assinou ordens executivas para limitar políticas de diversidade e equidade em escolas e universidades, exigindo que instituições revelem programas que fizeram em parceria com governos estrangeiros e retirando exigências do DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, um jargão para a pauta identitária, muitas vezes incluindo cotas ou outras formas de política identitária nesses órgãos. Retirando exigências, então, de DEI de órgãos que regulam o ensino superior. Ele também assinou uma ordem para mudar as regras de disciplina nas escolas, eliminando critérios que levem em conta se punições afetam mais certos grupos raciais ou não.
O governo diz que as decisões devem se basear no comportamento dos alunos, não devem levar em consideração, então, questão identitária ou identificação de grupo racial. E também foi lançada uma iniciativa para fortalecer as universidades historicamente negras, com foco em parcerias com empresas e formação de estudantes para setores como tecnologia e finanças. As universidades historicamente negras foram pioneiras no passado, claro, os Estados Unidos tiveram um problema racial, cujas consequências ainda são sentidas até hoje, muito mais do que no Brasil, tá? É um comparativo que muitas vezes é feito com pouca referência, mas a questão racial nos Estados Unidos tem um histórico profundo, com muita segregação ao longo do século XX, as leis Jim Crow no sul do país, e as universidades historicamente negras são universidades pioneiras também no ensino de comunidades marginalizadas. Então, uma iniciativa para fortalecer essas universidades agora. A gente passa pelo Oriente Médio, onde os Estados Unidos afirmaram que qualquer acordo com o Irã vai exigir o fim do enriquecimento de urânio no país. A gente tem feito a cobertura sobre como a Agência Internacional de Energia Atômica, que responde à ONU, está sob o guarda-chuva da ONU, tem falado que o enriquecimento de urânio no país chega a níveis perigosos. No país, a gente se refere ao Irã, muito acima do que seria necessário para fins civis e chegando perto de fins militares, da possibilidade de que o país adquira uma bomba nuclear. Os Estados Unidos vetam isso de forma cabal. Desde 79, a República Islâmica do Irã se estabeleceu com um regime que chama os Estados Unidos de o grande demônio e Israel de o pequeno demônio, e tem um juramento de destruição de ambos. O Trump busca vetar de qualquer forma uma arma nuclear na mão desse regime. Então agora vem isso. Os Estados Unidos afirmam que qualquer acordo com o Irã exigirá o fim do enriquecimento de urânio, permitindo apenas importação do material para uso em programas civis. Marco Rubio, secretário de Estado, fez o anúncio antes de uma nova rodada de negociações está marcada para sábado, em Omã, país que tem intermediado conversas entre ambos. O Irã rejeita a ideia, diz que o enriquecimento zero é inaceitável. Rubio, o secretário de Estado, então, disse que pode haver um programa nuclear civil, como outros países, mas o material tem que ser importado, a capacidade de enriquecimento de urânio geraria um risco inaceitável. A gente descobriu ontem um atentado em Caxemira, na região fronteiriça entre Paquistão e Índia, um território disputado e que teve profundamente envolvido em guerras entre essas duas potências nucleares, o Paquistão e a Índia, ali no sul da Ásia. Há uma série de escalações diplomáticas que vêm a partir dali, 26 civis que faleceram em consequência do triste atentado terrorista de ontem. Índia e Paquistão cancelaram vistos e tomaram medidas diplomáticas, vistos de um país para o outro. Nova Delhi, a Índia, culpa militantes ligados ao Paquistão, que nega envolvimento, militantes, leia-se terroristas. E a Índia suspendeu o Tratado de Águas do Rio Indo, fechou a fronteira terrestre, cortou o pessoal diplomático, o Paquistão bloqueou o espaço aéreo e todo o comércio com a Índia. E ambos os países alertaram para possível resposta militar. Lembrando que em 2019 houve um episódio tenso em virtude também de um atentado terrorista com acusações parecidas e naquela ocasião houve também trocas muito tensas, em particular com patrulhas aéreas. Aguardamos os próximos desdobramentos. Encerrando nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje, temos o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora clínica. A gente tem aqui uma publicação das redes sociais dele onde ele discorre a respeito do assunto. Ele passará por novos exames, segundo um boletim médico. Ele está na UTI do hospital DF Star em Brasília após uma cirurgia no intestino realizada em 13 de abril. Ele tem falado reiteradamente como isso vem de complicações também da facada em 2018. Houve um aumento da pressão arterial, piora nos exames do fígado. O ex-presidente segue em jejum, com nutrição intravenosa e sem previsão de alta. Ainda estampou as manchetes, a gente não pode deixar de registrar. Ainda ontem, o ex-presidente, nessa condição, foi intimado no quarto na UTI por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a apresentar uma defesa em até 5 dias.